Olá, boa tarde. São 17 horas e 46 minutos. Seminário de Educação Cristã deseja a todos uma boa tarde e um bom final de uma boa entrada de noite. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe em tudo, para a glória do seu santo e eterno nome. Nós vamos ouvir agora um hino de louvor, com o quarteto Adoração, que traz por título Santo Espírito. Santo Espírito, enche este lugar, com tua graça vem nos confortar. Tua presença quero aqui sentir, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus. Meu coração anela contigo estar, minha alma espera conhecê-lo mais. E quando oro vem me ajudar, levando ao Pai minhas petições. Santo Espírito, enche este lugar, com tua graça vem nos confortar. Tua presença quero aqui sentir, Santo Espírito de Deus. Sobre nós ministra tua unção, trazendo cura e transformação. Onipresente, onipotente és, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus. Há muitos que precisam reviver, restaure a vida, mostre o teu poder. Os oprimidos venha libertar, com seu amor vem nos renovar. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar. Com sua graça vem nos confortar. Rádio Missão Eterna. Sua presença quero aqui sentir, Santo Espírito. 17 horas e 50 minutos. Sobre nós ministra tua unção, trazendo cura e transformação. Onipresente, onipotente é, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus. O Seminário de Edificação Cristã está trazendo nesta tarde o ensino da lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos
e dos profetas, na lição da escola dominical da CPAD. E nós queremos, nesta oportunidade, fazer uma oração e a seguir estaremos fazendo leitura do texto bíblico, tomando como base a carta de Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao versículo de número 21. Mas vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, no nome do teu Filho Jesus, nós estamos aqui neste momento na tua presença para pedir a tua bênção. Venha abençoar, Senhor, aqueles que hão de ouvir esta palavra através da internet, através do YouTube. Que o Senhor bênção esteja em cada vida, que haja edificação e fortalecimento da tua igreja. É o que nós aqui oramos e pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Nós queremos agora fazer a leitura, texto da leitura bíblica em graça, Efésios, no capítulo de número 22, e o versículo 20 e o versículo 22, e também em Mateus, capítulo de número 7, do versículo 24 ao versículo 27. Diz assim, Efésios: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7 diz assim, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram-se os rios, e assopraram-se os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queremos, sou presbítero Leonardo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 3, Lapa, congregando na congregação de Vila Terezinha. Nós estamos aqui nesta noite, nesta tarde, ou no dia de hoje, propriamente, da lição de dominical, aonde o assunto concernente é edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos estudar nesta lição, neste momento, nós vamos estudar os assuntos. Um edifício espiritual, meu tópico. O fundamento, apóstolos e profetas. Tópico 3, edificado para a morada de Deus. Nesses 3 tópicos nós vamos estar observando a posição que nós hoje estamos diante de Deus. Vejamos, o texto áureo da lição diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2 e versículo 20. Nós podemos tomar como esse texto básico, mas nós vamos deixar mais um pouquinho à frente e nós vamos falar sobre esta pedra. Jesus é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos fundamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Ele é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos
profetas. Olhando o objetivo geral desta lição, nós vamos aprender ou ensinar que Cristo é a base da igreja. E estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Objetivos específicos: explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Esses 3 tópicos específicos que aí observamos é fundamental conhecermos esse assunto para nos apresentar diante de Deus como um santuário vivo, santo e agradável a Ele. A introdução nós podemos aí encontrar por meio da reconciliação efetivada na cruz. Cristo formou a igreja. Efésios capítulo 2, versículo 2 e do versículo 13 ao versículo 19. Nós estaremos lendo Efésios capítulo 2, versículo 13 ao versículo de número 19 da lição da questão em falta, que fala acerca da edificação da igreja. Diz assim, versículo 13: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Nós estudamos na lição anterior acerca dessa questão sobre a parede, mas nós vamos ver ainda. O apóstolo Paulo compara como um edifício em construção. Veja aqui, Mateus, quando Jesus: eu edificarei a minha igreja. A verdadeira revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, está sobre esta revelação. E que Jesus, como cabeça, e os corpos, nós como corpo, aqui veja vários personagens simbolizando um corpo edificado, fortalecido. E nós vamos percorrer esses assuntos acerca desta verdade. Primeiro, a pedra angular desse edifício é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Veja aí, aqui está a pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos. Assim, o propósito divino de que sejamos templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, versículo 22 do texto da lição que nós vemos, no qual também vós também sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aqui sobre essa questão dessa pedra angular, algumas informações que quando
estavam construindo o templo de Jerusalém, as pedras e as vinham já toda formatada, cortada. E estas pedras eram entregues aos construtores. E quando essas pedras estavam, chegou uma pedra com umas medidas estranhas, que não batia, que não achava-se local para colocar aquela pedra. E os construtores colocaram ela à parte. Tiraram ela de circulação porque não tinham. A pedra que para eles era uma pedra que tinha vindo sem fundamentos para a construção. Mas para a surpresa, quando eles concluíram a construção, perceberam que faltava uma pedra. E foram medir, e foram ver. E quando eles mediram as suas laterais, as suas alturas e as suas profundidades, perceberam que era um espaço adequado para aquela pedra. E é por isso que a pedra angular, que foi rejeitada pelos construtores lá no templo, esta pedra é Cristo, que é o fundamento desta pedra, o alicerce desta pedra, é o ensino dos apóstolos. Vamos ver no tópico 1, no item 1 da lição, o edifício espiritual. Primeiro nós vamos falar sobre esse santuário dos judeus. O templo de Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Eles eram exclusivistas. Então só entrava, como nós vimos na lição anterior, que por sinal já tenho tudo aqui preparado, gravado, mas não pus ainda no ar, que havia um espaço que o gentil não podia entrar, tinha uma parede que separava. E esta separação trazia que só entrava no templo os judeus, o gentil, e o espaço que era das mulheres também que tinha no templo não podiam entrar. Veja, tinha o muro que separava o templo e o lugar. Então aqui nesse pátio só entrava os judeus para acessar esse espaço. Mas assim o templo judaico perde suas relevâncias e um novo conceito de santuário é apresentado. Quando Jesus veio, ele apresentou um novo conceito de santuário. Está aqui a imagem, o pátio dos gentios, que está lá na lição passada, e aqui era o lugar dos judeus, e tinha também um espaço que era das mulheres. Quem tem o mapa do templo de Jerusalém antigo vai perceber. E esse espaço, o santuário dos judeus, era esse formato. Quando a gente volta lá atrás, lá na construção do tabernáculo, havia o átrio e havia o lugar santo e havia o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo. No átrio, era percebível, todos chegavam, podiam ir, mas no lugar santo, ou lugar santíssimo, só entrava o sacerdote para oferecer sacrifício e para manutenção do santuário. E no lugar santo dos santos entrava somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, lá no santuário, com sangue de animais. Eles faziam isso anualmente. Então o Quest tinha as leis. E Jesus, ao reconciliarmos os povos, Cristo, primeira coisa que ele fez, aboliu a lei cerimonial. Está aqui, ó. Era a lei do sacrifício cerimonial. Segundo, ele desfez a inimizade entre eles, quebrou a barreira entre gentio e judeus. E terceiro, formou uma nova humanidade, um novo corpo, um novo grupo, que é a igreja. Veja bem, nós estamos estudando a carta aos Efésios, e essa carta ela é um conjunto. Desde o primeiro capítulo até o último, todos eles está interligado um ao outro, quer mostrar a grandeza da igreja e o poder que a ela lhe é assistido pelo Espírito de Deus. Aí nós vemos, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito, ou seja, por um só caminho, pelo Espírito Santo. Todos, judeus e gentios, têm acesso a Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 18 ao versículo 19. Prosseguindo ainda, nós podemos ver no tópico, o item 2 do tópico 1, que diz o santuário cristão. Se antes o santuário judaico, agora o santuário cristão. Agora, esse santuário, ou esta ação, nós podemos encontrar, primeiro, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comprados e um edifício onde Deus habita em espírito. Versículo 22. Santuário cristão é o item 2 do tópico 1, que diz um edifício espiritual. O primeiro santuário judeu, tanto o tabernáculo como o templo, era o mesmo conjunto. Um construído por Moisés, outro construído por Salomão. Aí nós vamos agora ao santuário cristão. Nele que esse nele aqui, em Cristo, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios capítulo 2 e o versículo de número 22. Aí está o Espírito Santo habitando. Aí nós vemos o ensino apostólico. Lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Mas será possível que Deus habite na terra? É uma pergunta. Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construir. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. O construtor, não sabe da obra do templo, como é maravilhosa. Salomão recebeu do seu pai toda a instrução para que ele construísse, porque Davi queria construir esse templo. Davi queria fazer, mas Deus o impediu, porque Davi, em suas mãos, carregava sangue, e Deus estava construindo um espaço de santidade, um espaço puro, que o homem pudesse entrar
e sentia a presença de Deus ali naquele espaço. Então Deus diz para Davi: você não vai construir esse templo, mas o teu filho, ele sim fará. E quando Salomão constrói, faz, termina e consagra o templo, ele dá essa reflexão que não, os céus mesmo mais altos céus não pode conter-te, muito menos esse templo que construir. Estava falando que não era pela mera construção humana. Então, não adiantava o sacrifício, Deus habitava no templo pela fé, agia no templo, até que essa oração do capítulo 7 de 2 Crônica, nós podemos ver muito hoje explorado e até especulado, por que não dizer, por muitos, acerca do capítulo 7, quando Salomão ali começa a orar e vê uma resposta, e ali diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei as suas terras. E agora os meus olhos estão fitos à oração deste lugar. Que lugar Deus estava naquele momento ali? Era ali no templo, construído por Salomão. Então, esse sacerdócio, o templo cristão, os cristãos como santuário, nós podemos encontrar aqui nesse episódio tão maravilhoso de que da questão de Salomão, quando ele fala acerca dessa ação, quando ele aqui diz no seu o ensino apostólico, lembra Salomão, quando Deus reconheceu que o templo de Deus não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templo humano. Deste modo, Deus, Estevão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 48, estava dando a ênfase, dizendo: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Se Deus não habita em templo feito por mãos de homem, aonde Deus habita? Esta é uma pergunta que vamos responder mais à frente. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, eles tornam. Desse modo, os crentes, judeus e gentios tornaram-se templo onde o Espírito de Deus habita. Dá o coração e uma pomba simbolizando o Espírito de Deus, o templo, um corpo humano. Então, veja o que diz mais a palavra de Deus: em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Quando Pedro está falando aqui, veja aqui: vós também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Pedras vivas. O fundamento dos apóstolos. Nós vamos percorrendo agora um pouquinho mais. Veja. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Aqui é uma arquitetura, é uma pedra trabalhada, é uma pedra preparada. Ela é traduzida como a pedra mais importante
ou seja, a pedra principal da construção na era antiga. Então, Cristo, ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Ela tinha como fundamento o ângulo certo da construção civil. Veja, nesse desenho, aqui está, ó, a parte de um lado, a parte do outro, e veja que ela forma, na sua performance, ela forma uma cruz, a pedra, alicerce, que unia toda a parede, desde o alicerce até o seu final. Para que tenha uma ideia dessa dimensão, dessa construção, nós podemos, em uma das escavações local do templo, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Veja, irmãos, os arqueólogos, eles acharam um monolito com esse comprimento. Esse aqui é a informação do livro de Paul Sturtop, Joseph. Então veja essas informações nessa escavação. Cristo, a principal, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra era rejeitada. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Salmo 118, versículo 22. É aquele caso que eu falei, porque eles rejeitaram, porque eles viram aquela pedra e não acharam um canto que pudesse colocar. Mas eles observaram que ela tinha o seu lugar certo quando eles começaram a sua construção. Ele mesmo afirmou, ou seja, Jesus mesmo afirmou. Vocês nunca leram essas passagens das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Marcos capítulo 12, versículo de número 10. Também, esta pedra que os edificadores rejeitaram, é a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Quer ver? Ela tornou. Eles rejeitaram, não tinha utilidade, mas quando foi ver, ela tinha o seu ponto. Assim nós podemos, assim como também os apóstolos testificaram dessa mesma pedra. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Atos capítulo 4, versículo de número 11. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 7. Veja. A pedra que os construtores rejeitaram, Jesus, foi rejeitado, mas tornou-se a principal pedra da questão. Aí, no Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que conclui e construiu a sua casa sobre rocha. O conceito dos apóstolos, 2:1. O termo grego apóstolo é usado para, primeiro, enviado ou mensageiro.
Hoje a gente está numa situação que há muitos hoje se intitulando apóstolo. E alguém pode até perguntar, tem apóstolo hoje? Tem. Mas não com as finalidades lá dos apóstolos. Porque os apóstolos é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Veja, Hebreus capítulo 3, versículo 1, e 1 João capítulo 4 e versículo de número 14. Nós vemos a pedra que nós podemos encontrar aí, essa questão aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 1, e mas quando a gente volta para os temas apóstolo, os evangelistas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus Cristo. Mateus, no seu capítulo de número 10, Mateus capítulo 10, versículo 2 e o versículo 5, veja o que o escritor, o que Mateus escreve nessa referência a apóstolo, referência a enviado, ao que foi enviado por Deus. Diz aqui, e levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além de Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-lo como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram, tentando, é lícito aos homens repudiar? Perdoa, meu irmão, que eu estou lendo aqui em outros. É Mateus capítulo 10. Perdoa-me. Me dando ajuda muito. É Mateus capítulo 10, a chamada dos 12. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem, para curarem todas as enfermidades e todo mal. Ora, o nome dos 12 são estes: o primeiro, Simão, chamado do Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananita, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12. Ele ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidades de samaritano. Aí está, irmão. Os escritores, os evangelistas, tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles usaram a referência dos apóstolos com termos dos 12 escolhidos. Veja que tem nessa questão ainda hoje no seio evangélico, os eruditos discutem, e há uma escola que aceita Paulo como um dos apóstolos no lugar de Judas. Outros creem que Paulo realmente foi um apóstolo, mas que foi chamado, já especificado, não para assumir o lugar dos 12, porque Paulo não esteve em referência aos 12, e quando eles fizeram a escolha lá, que foi escolhido Matatias, eles falaram que tinha que ser um que tinha estado com Jesus desde o começo até o seu final, e Paulo não teve, mas Paulo teve um encontro com Jesus quando ele estava indo na estrada de Damasco. Mas isso não é o caso. Mas os termos apóstolo enviado, os evangelistas, os 3 escritores, referem-se a pessoas que foram chamadas
e escolhidas por Jesus naqueles dias com uma missão, com um trabalho específico de dar continuidade a estes é que Paulo, pelo Espírito Santo, está falando acerca dos ensinamentos dos apóstolos, nos fundamentos que eles criaram a igreja. Eles foram testemunhas oculares, ou seja, estiveram próximo de Jesus. Testemunha de quê? Do ministério de Jesus. Testemunha do quê? Da morte de Jesus. Presenciaram. E testemunha do quê? Da ressurreição. Então eles foram testemunhas oculares específicas, especial por Deus. Assim Paulo, já depois de um bom tempo, também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo, mas não mais entre os judeus, mas dos gentios. E é por isso que Paulo trabalha nessa linha de união que a igreja tinha que ter naqueles dias, porque Cristo já havia derrubado a parede da separação. Nós podemos voltar lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro recebeu a visão daquele lençol que descia do céu, e ali tinha vários tipos de alimento, e o que Pedro via na sua visão acerca do que ele estava ali no capítulo de número 'Atos dos Apóstolos', em seu capítulo de número 7, ou no seu capítulo de número 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, veja aqui o texto, que esse Cornélio teve uma visão, e claramente numa visão anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá tudo, ele te dirá o que deves fazer. E aí, na continuação, eles foram a chamar, pegou seu servo e enviou para buscar a Pedro. E tendo Pedro subido ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez ele disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou.
E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe um espírito: eis que 3 varões te buscam. Versículo 20. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Veja aí, essa parede, Jesus quebrou, e lá Pedro, naquele momento, ainda tinha essa separação. Tanto que quando Paulo, lá no livro de Gálatas, teve um encontro com Pedro, e Pedro, quando estava do lado dos judeus, ele se posicionava com o judaísmo. Quando estava do lado dos cristãos, como cristão, e Paulo lá dava uma repreensão para que ele tomasse uma posição, porque não há mais separação, não tem mais, havia mais essa separação. Ao apóstolo foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. A eles foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. Tanto é que logo no primeiro concílio lá em Jerusalém, quem decidiu, quem tomou parte nessa decisão de normalizar uma divergência que estava surgindo entre as viúvas judaicas e as viúvas gregas, e ali houve uma certa divergência, e eles se reuniram e tomaram posse, e instruíram para que fossem instituídos diáconos, da qual nós somos parte. Então aí nós vemos que esses homens, eles foram instruídos no seu ministério apostólico para ensinar e instruir a igreja de Jesus, a sua postura de um mundo corrupto e cheio de contraversão. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. Eles tiveram uma missão dada por Jesus, veja, de 2 em 2, para que pudesse fortalecer, instruir a igreja de Cristo. E tanto nós vamos ver que a doutrina deles, a questão, o que constituiu o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras, porque não podia também. Tinha que haver uma interpretação, porque tinha já os rabinos, tinha lá os levíticos, tinha os homens, os eruditos que tinham a lei, que tinham os instrumentos, e agora eles precisavam dar uma nova doutrina, um novo ensinamento, porque doutrina é ensino, é orientação, é formar a mente e o coração dos seus seguidores. Numa adendo, queremos aqui dizer, veja a forma. Jesus, ele é a cabeça, mas ele precisava formar o corpo, que é a igreja, instruir. Hoje nós vemos muita gente, não, eu só obedeço a Deus e ao Espírito Santo. As pessoas estão contextualizadas fora da doutrina dos apóstolos. Porque
Porque Deus instruiu esses homens. Jesus não criou a igreja primeiro. Tanto é que a igreja só foi instituída institucionalmente na terra na descida do Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, em confirmação que Jesus havia dito para eles ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. E depois ide por Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então a igreja ela tem no seu bojo, sempre houve, sempre haverá homens constituídos por Deus para dirigi-las, para orientar o seu povo, para orientar a sua, normatizar o andamento dela. Então os apóstolos foram os primeiros, os primórdios, por isso fala primitivos, da igreja primitiva, a igreja inicial. E veja, irmãos, que a dificuldade que a gente vê é que o último livro que das Escrituras a ser escrito foi o livro de João, o Apocalipse, que João escreveu já como revelação, e nós vamos ver como que Deus trabalhava dentro desse parâmetro aí, para a construção desses 27 livros do Novo Testamento, para que o homem tivesse dentro desses livros, pudesse a igreja ser fundamentada e regida. E o Espírito Santo trabalhando, obviamente. Mas Deus sempre usa o homem. Deus não usa os animais, mas o homem que ele próprio construiu. E é por isso que para templo, ele não queria um templo fomentado por aparatos de grandes luxuosidades, das maravilhas do mundo. Ele não quer templos de mármores, templos grandes e luxuosos, templos carpetados como nós temos hoje, mas ele quer templo que seja pessoas onde o Espírito habita. Então, a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras, os apóstolos estavam ensinando as Escrituras. Atos capítulo 2, versículo 42, veja o que diz aqui, o texto bíblico. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas oração. Era uma perseverança na doutrina, nos ensinamentos que os apóstolos estavam dando. E eles recebiam esse ensinamento com muita alegria, no partir do pão, na comunhão e na oração. E era importante a vida da igreja, nos seus primórdios, quando esses ensinos, que ainda tinha muitos eixos da lei, muitos eixos que o Antigo Testamento trazia, mas aí eles tinham que trabalhar dentro desse princípio exegéticos, unindo o antigo com o novo, e fazendo desta plena comunhão, plena união, uma perfeita comunhão, edificando uma igreja para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Os apóstolos, eles receberam a doutrina diretamente de Cristo. Jesus transmitiam a eles diretamente. Romanos capítulo 6, versículo 17. Vamos fazer a leitura do livro de Romanos capítulo 6. Romanos 6 e 17 diz assim, o texto bíblico sagrado, que
Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração, olha, irmão, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Paulo falando aos escritos aos Romanos que receberam de bom grado no coração. Irmãos, quero deixar aqui um adendo ou uma aspa dentro desse assunto, porque hoje muitos têm se enveredado em seguir caminhos que não estão pré-definidos pela palavra. A palavra de Deus, ela tem que estar em nossos corações. Habita o Espírito Santo, habita em nós, na palavra de Deus que está em nossos corações. Não é na nossa mão, não é na nossa mente, não é o achômetros, que hoje nós vemos os achômetros da vida. Eu acho que é isso. Não! Se não está fundamentado na palavra, nas escrituras, e as escrituras não é um texto bíblico isolado, porque um texto bíblico isolado pode me dar N opiniões e sugestões, mas as escrituras é um conjunto. É aí a necessidade de que os homens, as pessoas, estudem, conheçam, principalmente nos dias atuais, que temos um campo vasto de escolas teológicas ensinando o caminho da hermenêutica, o papel da hermenêutica, o papel da exégese, para que serve, como usá-los e como manter uma doutrina fundamentada na palavra. Não é bater palma, não é pula-pula, não é qualquer movimento corporais, mas é um conjunto de vidas. E os apóstolos trouxeram para a igreja nos seus primórdios. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Jesus Cristo, irmão, amigos, companheiros, Ele é inviolável. E o alicerce desta igreja está fundamentado no ensino, na comunhão, no serviço, na oração, na adoração e no evangelismo. Ensino, aprender. E quando se aprende, temos que ter comunhão. E comunhão não é estar sentado no mesmo banco, numa mesma denominação, no mesmo ministério, com uma mesma ação. Comunhão é ação de comum. Tanto A como B somos iguais diante de Deus. A igreja, ela não pode ser mudado, violado o seu fundamento e a missão para a qual Deus a enviou. E aí nós vamos lá no princípio, na primeira lição. Por que estamos aqui? Para
Para que estamos aqui? O que é que Deus quer de nós? O que eu posso cooperar para este mundo? Está aqui, nesse fundamento que é ensino, comunhão, serviço. Esse serviço é abrangente, tanto na manutenção do templo, do local da oração, tanto com limpeza, tanto com seja ele serviços pequenos ou grandes, bom, há serviços que não são vistos, mas são úteis, são essenciais dentro do conglomerado da igreja. E oração. A oração, ela movimenta o coração do homem. E quando está nessa oração, aí vem a adoração. O que é adorar? Jesus disse lá no capítulo 4 de São João que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E há muitas controvérsias acerca da adoração. E quando adoramos e servimos em oração, tendo comunhão, nós vamos para um ponto essencial que é a missão da igreja. Evangelismo. Não é um trabalho de sair, não. O evangelismo, ele é abrangente. E quando a gente segue esses parâmetros, a gente vai ver que no fundamento dos apóstolos, que nós também podemos ser intitulados um apóstolo, nós cumprimos esses degraus. Se nós andarmos por esse caminho, somos um apóstolo, porque estamos numa missão. Que missão? A missão que foi dada por Jesus Cristo, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. É uma missão específica, dada para a igreja, fundamentada e sacramentada pelos apóstolos que cumpriram o idem, ainda que debaixo de açoites, de espadas, mas eles estavam ali dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e prepara o homem para o céu. Poderíamos aqui falar o testemunho dos nossos líderes, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que atravessaram os rincões das Américas e chegou até nós aqui com uma mensagem. Que mensagem? A mensagem da cruz, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta e Jesus Cristo prepara o homem para ir para o céu. O fundamento é este. A igreja, ela está nesse propósito. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Pode passar o céu, passa a terra, mas as palavras vai cumprir. Então, a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecias posteriores. Irmãos, aqui nós podemos, aqui há um campo vasto também. Esta revelação que os apóstolos deixou para nós não pode ser substituída. Ainda a forma, ainda é olho no olho, olha, olho no olho.
para dizer as verdades. Não há revelação, não tem Deus, não tem outra revelação. A Bíblia, a própria palavra de Paulo escrevendo: se algum anjo descer do céu com outro evangelho que não seja este, é anátema. Veja o que diz o texto bíblico. Mas ainda que nós, veja ele, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Amaldiçoado, não é anátema. Então, irmãos, você, meu amigo, vai para as Escrituras, veja a revelação. Não tem profecia maior do que a palavra de Deus que já está revelada. Ela teve um tempo obscuro lá atrás, mas hoje ela está exposta. Então nós não podemos anular a revelação de Deus. Quando alguém diga para você: ó, Deus está te mandando, olha, irmão, pare, veja, examine a Escritura. Você é templo do Espírito Santo, que nós vamos ver lá na frente. O Espírito de Deus habita em você, não vai precisar. Deus não anda mandando recado. Os mensageiros de Deus é somente, a Bíblia diz, e o próprio Jesus disse que o Espírito Santo faria lembrar de quê? Da palavra. Então voltemos. Eu espero que ao passar essa ondas que nós estamos vivendo no mundo, essa pandemia que veio bloquear, muitas coisas vão mudar. Porque os cristãos têm que voltar para a sua origem. A igreja, há um tabu que nós precisamos. Faz-me lembrar de um saudoso pastor que me pastoreou por muitos anos, o pastor Valdir Bíssico, que ele dizia que alguns tabus precisam ser voltados para a igreja. E nós estamos presenciando que a igreja precisa trazer de volta esses cultos de revelação que está tendo aí, de testemunhos, que a gente não vê fundamentos. Esses cultos que nós estamos, essas reuniões, que não vamos chamar de culto, que culto é uma reunião onde prestamos a maior reverência a um ser. Mas esses trabalhos que são realizados de autoajudas, que mais beneficia as pessoas que estão te dizendo do que é você próprio. Fuja! Faça o que diz a Bíblia lá em Apocalipse. Sai dela, povo meu! Sai! Toda ação que não tem o fundamento da palavra em Gálatas 1 e 8 diz o apóstolo, é amaldiçoado. Amaldiçoado quem pratica e amaldiçoado quem aceita, quem age. Então, fuja. Vai para os braços do Senhor. Porque o testemunho dos profetas, a palavra grega profetas significa proclamador e intérprete da revelação divina. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, Efésios 2 e 20. Indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Esta mensagem está falando aqui dos profetas da igreja, que havia naqueles dias profetas. E como tem ainda hoje, nós podemos. Deus fala, irmãos, e Deus usa os seus profetas. Mas os profetas, eles não precisam tocar trombetas.
Eles não precisam sair dizendo, eu sou profeta, Deus está me usando, obedeça. Não! Ele vai dar o recado de Deus fundamentado, volto a repetir novamente, fundamentado nas Escritura Sagrada, fundamentado na palavra, na Bíblia Sagrada. Aqui, neste contexto, os profetas que estão fundamentados, que têm uma palavra que veio do coração de Deus para o seu coração, para ensinar, para testemunhar. Esses são os profetas de Deus. Nós podemos ainda, Paulo assegura que a compreensão do mistério que nos passados estiver oculto foi revelado aos profetas. Esse mistério que não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo, pelo Espírito, aos santos apóstolos e profetas de Deus. Efésios 3, versículo 5. Assim os profetas neotestamentários que falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Então, uma inspiração não é uma ordenação. Há uma diferença. Inspiração é aquele que você já tem escrito, mas às vezes você não entende. Lembra daquele moço que foi à festa em Jerusalém? E quando retornava para sua cidade, sentado numa carruagem, o eunuco, Felipe, se aproxima dele e pergunta, entendes o que lê? Ele não entendia. Olha, e era um homem culto. Era um homem de uma posição, era uma linguagem mais própria, era um primeiro-ministro. Mas não entendia que as escrituras estavam ali escritas. Porque estava lendo ali o livro do profeta Isaías e deparou. E ele perguntou, Senhor, essas escrituras, está falando de si próprio ou de outro? Aí Felipe, tomando por base as escrituras, volta a repetir, e inspirado, começou lá do profetas, lá de Moisés, e chegou a Jesus Cristo. E quando ele chegou a Jesus, o homem com tanta convicção entendeu que para fazer parte da família de Deus precisava de passar pela água batismal. E aí ele foi e se batizou. E aí foi para a sua pátria. Então, irmãos, é inspiração dessa inspiração perfazem o alicerce da Igreja de Cristo, que é ainda hoje. Então, esse alicerce que a Igreja está fundamentada ou relacionada. O tópico 3, estamos indo para o final, fala de edificado com uma finalidade, para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. Aqui nós vamos ver a expressão de 1 Coríntios, a expressão todo edifício bem ajustado cresce. Ou seja, quando tem um ajuste bem trabalhado, ele cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Então aí nós paramos um pouco nessa expressão, bem ajustado cresce. Porque nós vemos hoje muitos lugares, que nós não queremos mencionar nomes, que não cresce. Alguma coisa está desajustada. Porque o edifício, a igreja, ela precisa crescer. Eu sempre digo, a igreja precisa crescer. E crescer em
2 pontos, crescer vertical e horizontal. Não adianta o engodo que tem aí nesse mundo de dizer, não, Deus só quer o coração. Outros dizem, não, Deus é melhor ter qualidade do que quantidade. Meu irmão, esse grupo está quadrado porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, ele quer qualidade e quer quantidade. Ele quer que nós tenhamos qualidade e quantidade. Então, para crescer em qualidade, precisa estar bem ajustado. Ajustado o quê? Bem formalizado no ensino, no aprendizado da palavra. Como nós vemos hoje, pregadores leigos que sobem no púlpito, falam 3, 4 palavras e meia hora falando uma língua que nem sei se é de Deus, não vamos aqui julgá-lo nesse princípio, mas que não edifica. Paulo diz, eu prefiro falar 2, 3, 4 palavras que na minha própria idioma do que falar em línguas que eles não vão entender. A igreja precisa de homens que falam a verdade para crescimento, fortalecimento e ser ajustado. Porque é um processo contínuo, ninguém é salvo da noite para o dia, não. A salvação, ela é um processo, que é um processo de quê? A pessoa é salva ou crê em Jesus Cristo. Mas a vida com Deus, ela é um processo. E é por isso que a palavra de Deus diz, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. E para ser santo, viver uma vida de santificação, é um processo contínuo. Ontem eu fui santo, mas hoje eu tenho que continuar a ser mais santo. E amanhã, se Deus permitir que o meu fôlego de vida continue em mim, eu tenho que viver mais santo ainda do que vivi hoje. Porque é um processo, é um desenvolvimento do crente, que é como diz a Bíblia, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai se aperfeiçoando até chegar o dia perfeito. Um dia vamos ser bem perfeitos, mas por enquanto esse edifício ele tem que estar ajustado para crescimento. E crescimento aonde? Olha, novo nascimento, conversão, santificação, que é a nossa missão, os degraus desse desenvolvimento. Então vamos, irmãos, vamos buscar ser santo, viver uma vida nesses degraus, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônica. Outro detalhe, uma harmonia. A gente vê, não, mas na minha igreja o conjunto Y tem um bom trabalho, mas o conjunto A tem problema. Não pode, tem que ter uma questão harmônica. A igreja não pode ser um conjunto. A igreja não pode ser um grupo. A igreja é um total. E quando eu falo da eclésia, do povo chamado para fora, não estou aqui intitulando nome ou placa de denominação, porque nós vivemos uma epidemia muito grande sobre denominação. A minha denominação é melhor do que a da denominação do A. Não! A igreja é quem precisa ter harmonia, ser harmônica. Bem, é que há muitos que se intitulam igreja, mas não são edifício. Não tem o fundamento principal.
não têm a pedra de esquina, não são fundamentados, vivem como se estivesse longe. Usam-se até o nome de Cristo, usa-se até o nome de Deus, falam-se até do Espírito Santo, dizem que falam-se em língua, mas não têm uma vida santa, não vivem uma vida ajustada diante de Deus. Então que nós possamos ter essa harmonia grande, pequeno, servos, servas, crentes. Nós precisamos quebrar essa barreira da minha denominação ser melhor do que a do outro. O lugar onde eu estou é melhor do que o lugar. Não, nós somos todo um povo. A cobertura, a cabeça desse povo é Cristo. Ele não está dividido, ele não partiu, ele não terceirizou a sua igreja. Então voltemos aos princípios e olhemos para a palavra. Vamos viver a palavra. Vamos viver a harmonia do Evangelho. Vamos viver diante dessa grandeza que Deus tem nos concedido. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente. Tenham um só pensamento. Vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. Que maravilha! O crescimento da igreja depende de tudo ser bem ajustado. Vamos unir. Quando eu falo união, aí as pessoas podem estar pensando, mas vai unir a fazer uma igreja só? Não. Cada um no seu quadrado. Eu, particularmente, pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Mas tem Ministério do Madureira, Ministério dos Santos, Ministério de São Caetano, Ministério de Mauá, da onde eu fui, dei os meus primeiros passos, e enfim, há um campo, mas todos são um. Tem a igreja presbiteriana, tem presbiteriana independente, tem presbiteriana renovada, tem igreja batista tradicional, a igreja batista renovada, tem Deus e Amor, tem igreja mundial, tem igrejas, tem N's que precisam estar bem ajustados. Porque dentro todos esses grandes nomes denominacionais, Deus, Jesus, no arrebatamento, se fosse agora, ia tirar uns. E eu tenho que me esforçar para ser um dos tais. Como diz aquele hino sagrado da harpa cristã, eu também sou um dos tais. E um dos tais por quê? Cristo. Veja, Cristo é a cabeça. E aqui está as partes. Eu não sei em que parte eu estou. Eu tenho que estar aqui. Aqui. Porque aqui é que está predestinado ao reino celestial, à mansão celestial, à igreja de Jesus. Nesta caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, que está lá em Gálatas 5:22. Esse fruto do Espírito, está aqui o Espírito, aqui é um gráfico, aqui está a parte
da alma, aqui está o corpo, e aqui dentro do centro está o Espírito. E o Espírito de Deus habita aqui, nessa questão. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Ou seja, nós vamos ter que crescer até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Ou seja, a perfeita harmonia entre, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Ou seja, templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós precisamos. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo não. E tem como que designa o recinto interior. Ó, que designa o recinto interior, lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Hebreus capítulo 9 e versículo 27. Veja, aqui o sacerdote vinha, que é o lugar santo que eu falei. Aqui tem o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso. E lá dentro, olha, lá dentro, atrás dessa segunda cortina que nós vemos na leitura, tinha um altar e a arca. E dentro dessa arca tinha lá as três: a vara de Arão, que floresceu, a tábua da lei e o maná como testemunho. E tinha os querubins, e o sacerdote entrava aqui. E aqui, o sacrifício era aceito por Deus quando chegasse aqui. Então, essa é o mesmo caminho que nós temos que seguir. Ou seja, toda a analogia de Paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Olha, aqui está. Veja. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Santidade sim, pecado não. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai. Aí tem acesso a Deus. Morada do Altíssimo, aqui está novamente o tabernáculo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo. Não era essa parte, Deus habitava aqui dentro. Aqui está o átrio, a cerca, aqui está o lugar santo, e aqui nesse espaço está o lugar santíssimo. Então era aqui que era oferecido, era o tabernáculo. O templo, depois... O templo israelita tem a mesma formação, o átrio e o templo e o lugar santo. Indicava o lugar de habitação permanente da comunhão íntima. Aqui está, como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Veja, aqui é o templo de Salomão. Aqui está uma forma que dá o templo, olha, aqui a entrada do átrio, o lugar santo, e aqui, tomando como base o corpo humano, se aqui é a parte do corpo, aqui é a alma, e aqui dentro onde Deus habita, no Espírito, aqui, nesse círculo é onde nós temos comunhão com Deus, onde nós recebemos a revelação de Deus, a orientação de Deus, os ensinamentos de Deus, aqui no lugar santo dos santos. Paro e digo, muitos movimentos estão chegando até aqui no átrio, só no lugar santo. Tem louvor, tem cantam. Tem até oram. Aquela oração superficiais. Tem alimento, tem até lá um período de dedicação à palavra, mas falta a essência, falta a presença de Deus no coração do homem.
Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Indica que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, que tal afirmação ratifica o ensino apostólico. Está aqui um homem, está aqui um coração, e aqui o Espírito Santo. Deus habita lá dentro. E Deus, quando quer falar conosco, Ele vem aqui, Ele entra lá no âmago, no mais profundo. E é por isso que muitos hoje não têm um acesso a Deus. Não podem se aproximar de Deus, porque estão aqui somente no lugar santo, no átrio. Oferecem. Vão à igreja. Quantos crentes, quantas pessoas estão hoje sentindo ou até reclamando porque não estão agregando, não estão congregando, não está tendo aquele movimento. Quantos que acham que tem que ter multidão para Deus estar presente? Não! Deus está presente na minha vida, aqui nesse momento, nesse lugar solitário. Eu não estou nesse quarto, sozinho, nesse ambiente reservado que Deus tem me concedido, mas Ele está aqui comigo. Eu sinto a sua presença ao meu coração pelo seu Espírito Santo. Então é esta a presença de Deus. Por isso, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, onde você estiver, não desanime, não se entristeça. Deus está contigo. Deus está contigo. Se passares pelo fogo, não te queimarão. Se passares pelas águas, não te afogarão. Porque Ele te sustenta com tuas mãos, porque tu és dele, tu pertences a Deus, Deus habita em ti. Mas por que esse problema, por que essa enfermidade, por que essa circunstância? Aí eu volto a dizer o que Jesus disse para Pedro, quando estava ali para lavar os seus pés. O que eu faço agora não entenderás, mas entenderás depois. Depois vai compreender. Depois vai passar. Depois das ondas bravias do mar se acalmar, você vai dizer: que homem é este? Quem é este homem que esteve ao meu lado? Que esteve comigo? Reporto-me a Agar, quando estava ali, despedida por Abraão, lá no deserto, acabou o óleo, acabou a água, e ela não viu que o Senhor estava com ela. O anjo do Senhor o acompanhava. O Espírito Santo te acompanha onde quer que você esteja. Confia, você é templo de Deus. Deus habita em você. Deus está contigo. Não importa a tua situação. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, que é uma maravilha, bem como no corpo inteiro de crente, a igreja formada por judeus e gentios. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. E olha, irmão, olha João 14, 23, que conclui dizendo: nós viremos a Ele e faremos nele morada. Nós, plural, que está lá em Gênesis, o Deus Elohim, o Deus El Shaddai, o Shalom Adonai, o Todo-Poderoso. Ele vem e faz morada em ti, mas tem uma condição: guardar, amar. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guarde a palavra de Deus. Sai, você é um corpo, você reside, Ele é o teu fundamento. Você não precisa
se preocupar. Nós temos as nossas denominações, precisamos agregar, sim, somos ser agregário. Precisamos de estar unidos um ao outro. Mas isso não nos faz indiferente, forte ou fraco. Porque o que nos faz vitorioso e ser firme é estarmos em Jesus, é guardarmos, é amar ao Senhor, independente das circunstâncias. Nós podemos concluir dizendo: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, todos sejam único, unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Não vamos substituir Cristo. Não é igreja, não é apóstolo, não é missionário, não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é irmão, não é irmã, não é crente. Todos somos um edifício em aperfeiçoamento, nos chegando até que chegamos até a unidade da fé. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogada. Não mude as escrituras. Não mude a palavra. Abrace-o, ama, como disse Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E viremos a ele, nós viremos a ele e faremos nele morada. Deus habita em você. É a lição desse domingo. É a lição que nós temos de saber e conhecer que, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, nós somos vitoriosos, porque Cristo já nos amou. Por isso, eu quero te dizer, se você ainda não aceitou Jesus, aceite-o. Receba-o como o único suficiente Salvador da tua alma. Como diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quem crer e for batizado será salvo. Ele vai estar contigo. Se você ainda não tem Jesus, aceite-o agora como o único, suficiente Salvador da sua alma. Faça essa oração comigo. Querido Jesus, neste momento eu te convido, entra no meu coração. Lava-me no sangue precioso que foi derramado lá na cruz. Purifica-me e santifica-me na verdade. É o que eu te peço, agradecido, em teu nome. Amém. Por isso, meus irmãos, depois vai ser dar um like, dar uma ajuda aí. E tem também o questionário. Se você acessar lá a última página, slide, você vai ver lá um questionário, o questionário da lição e algumas perguntas. Você dá um link ali, será direcionado para a página do questionário com a resposta. Responda-o para ver o grau do teu conhecimento com a lição da escola dominical deste trimestre e, por que não dizer, deste domingo. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e vos dê uma semana de paz, uma semana de vitória. Que toda imunidade, que todo amor, que toda grandeza de Deus venha a ser derramada em teu coração, que nenhuma praga chegará na tua tenda. Pai amado, querido e santo, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse momento que o Senhor me permitiu, por esse estudo da lição da escola dominical. Que o Senhor possa abençoar a cada um, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém.